como foi a repercussão da expulsão do Ferrarese dentro ali do vestiário? A gente conversou com algumas pessoas e vamos trazer informação. Falar também sobre o Lucas Ferreira atuando pela esquerda, com a do Zubeldia e também Oscar de segundo volante. Será que o jogador está... Ufa, deu a lógica, São Paulo cumpriu com a obrigação, venceu, tá classificado na Copa do Brasil, mais do que vivo nas 3 competições, né? O brasileiro a gente deixa meio assim, mas Libertadores classificado, Copa do Brasil classificado e o brasileiro ali, claro, disputa até o final da temporada. E sem enrolação, tá? Que tem muita coisa pra falar assim desse jogo no modo geral. Cara, é claro que um clima foi criado pra essa partida, festa maravilhosa, parabéns torcida do Náutico, aliás, fora e dentro do estádio, parabéns, festa maravilhosa. Só que foi criado um clima de que, nossa, é decisão, aqui... Pelo amor de Deus. É a obrigação do São Paulo, era mais do que obrigação passar do Náutico. O São Paulo é um time de Série A. O São Paulo é um time, a folha salarial de São Paulo deve ser... Nossa, nem fiz as contas aqui, mas em relação ao do Náutico. É claro que o Náutico é difícil jogar lá, a torcida lotou o estádio, aquele caldeirão. Só que, pelo amor de Deus, era a obrigação do São Paulo vencer esse jogo. Venceu. Isso alguns pontos. Eu imaginei que o jogo fosse acabar com 10 minutos, tá? Foi a impressão que eu tinha, assim, no começo, porque o Luciano abre o placar. Aliás, mais uma vez decisivo, hein, Luciano? Tá louco. Abriu o placar com 3 minutos e com 10, 11, né? O jogador do Náutico foi expulso numa falta... foi imprudente, né? Até deu azar no lance, né? Porque ele pisa ali no momento que o Cedric joga o corpo também e foi expulso, né? Correu o risco, expulso. Cara, eu imaginei que o jogo fosse acabar ali. Já era, porque o time do Náutico, com todo respeito à história do Náutico, mas o time é muito fraco. O time do Náutico é muito fraco, muito fraco. É time de Série C, pô. É time de Série C. Só que é o Ferrarese, 10 minutos depois, cara, meu Deus, o Ferrarese que vinha de boas partidas ali, deu um carrinho louco, cara, ali no jogador do Náutico, expulso também, não precisava, né? Ele com certeza, na hora que ele desceu pro vestiário, ele viu e falou, meu Deus, o que fiz? Com certeza. Sorte que isso não acabou prejudicando o São Paulo na classificação. E aí o Náutico voltou pro jogo. Só que a diferença era muito grande, galera. A diferença era muito grande. O Náutico não conseguia chegar no São Paulo praticamente. O São Paulo tinha ali uma oportunidade ou outra. E o Náutico não conseguia chegar. A diferença muito grande. E aí depois o Rodriguinho entra, junto com o Rian Francisco, que é um assunto desse vídeo, de um vídeo que vai sair amanhã também, né? Hoje, né? Já passou da meia-noite. Mudaram o jogo. Entrou ali o Rodriguinho, fez um golaço, né? Chutou de fora da área ali e acertou depois de, se eu não me engano, 3 anos sem fazer um gol. Comemorou pra caramba ali. Depois tinha uma bola que ele tinha que ter tocado pro Rian também. Foi meio fominha, mas pô, não dá pra julgar também, porque tava ali no momento, queria fazer mais um gol, tudo. Enfim, o que eu quero falar do Rian? Cara, Zubeldia, você que é um cara que hoje, mais uma vez, me conquistou um pouco, assim, pelo seu perfil enérgico, que você... O Rodrigo fez gol, você saiu correndo, abraçou o quarto árbitro, abraçou o Luciano. Isso eu acho muito legal. Dá mais chance pro moleque, cara. Tem que dar mais chance pro moleque. É nada contra o André Silva, que vem sendo o cara que vem fazendo gols pelo São Paulo, claro. Só que o André, a partida do André Silva hoje foi, nossa senhora, mas jogou muito mal. Dá uma oportunidade ou outra pro Rian. O Rian tem uma característica que é cada vez mais rara ver assim, no modo geral, que é mobilidade, cara. Ele é um centroavante móvel ali e tal. Dá chance. Eu sei que você quer ver a altura, só que o André Silva de cabeça não é uma característica dele. O André Silva de pivô também não é uma característica dele. Ele faz gols ali na área, tudo. Hoje perdeu um gol inacreditável. Dá mais chance pro Rian Francisco, Zubeldia. Escala um jogo moleque titular. Escala um jogo moleque titular, pô. O que vai custar? Pelo amor de Deus, tem que dar essa oportunidade pro moleque. Hoje entrou bem. O gol sai de uma bola que ele tenta fazer o gol ali, mas o goleiro prensou ele muito rápido. Cara, uma jogada que ele vira ali nas costas do zagueiro. Algo que o André Silva não fez durante o jogo todo. Então tem que dar mais chance pro Rian Francisco, tá? Tem que dar mais chance. Até porque esse é o assunto do vídeo, tá? Que vai sair amanhã. Se não der oportunidade, eu nem vou dar spoiler, mas o São Paulo vai perder o Rian Francisco daqui 3 meses, 2 meses, por um valor muito mais barato do que deveria vender. Muito mais barato. Então dá oportunidade pro Rian Francisco. Fica muito claro nesse jogo que ele tem que ter mais oportunidade. O André não tá bem em alguma partida, põe o Rian. E não demora 40 minutos pra pôr o Rian, 30 minutos. Põe um pouco antes, deixa o moleque ter mais minutagem. O moleque quer jogar, ele quer jogar. É importante dar mais tempo pra ele. E aí o Rodriguinho fez o gol ali importantíssimo também, né? Até pra dar confiança pra ele que... Aí foi uma substituição que o Zubeldia fez, logo que entrou deu certo. E gostei, cara, da comemoração ali do Zubeldia. Foi um cara ali enérgico, tudo. O São Paulo, obviamente, tinha a obrigação de vencer e convencer nesse jogo. Só que, cara, é de se enaltecer. Um São Paulo com muitos desfalques. Eu discordo que o elenco é ruim de São Paulo, tá? Mas tem muitos desfalques.
E já classificado em Copa do Brasil, já classificado de forma antecipada em Libertadores, no Brasileiro também tá ali meio de tabela. Tem que enaltecer, tá? Lógico que se espera mais em relação a desempenho muitas vezes, só que é um cara que nas Copas já demonstrou que sabe jogar, sabe disputar, sabe chegar. Então é importante, tá, galera? Até um pós-jogo aqui mais curto, né? Eu queria falar sobre minha parceira No The Odds KTO. Bom, vamos falar de outra partida. Essa é uma classificação mais tranquila, mas que poderia também ter gerado algum drama. O São Paulo acaba passando pelo Náutico, ganha de novo do Náutico num jogo esquisito lá nos aflitos. 2-1 para o São Paulo. Veja que a posse de bola foi maior da equipe da casa, 58%. O Náutico teve 16 finalizações contra 14 do São Paulo. Equilíbrio também nas finalizações no gol, só que aí o São Paulo um pouco melhor, 6-5. 5 grandes chances do São Paulo, 2 do Náutico, 7-6 de escanteios também para a equipe pernambucana, passes 429 contra 311, superioridade do Náutico, que leva um gol logo no começo, né, Júnior? Um gol de cabeça do Luciano que dá uma esfriada nos aflitos, depois tem um jogador expulso, mas aí o Ferrarese falou, putz, vai ser sem graça, né, se São Paulo ganhando de 1-0, ganhamos na ida, 11 contra 10, deixa eu pôr uma pimenta no jogo, fez uma falta absurda, né, idiota até eu diria, e acabou sendo expulso também. Oscar, destaque da partida, hoje foi titular, uma assistência, 5 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, ainda conseguiu 5 desarmes, ganhou 9 de 14 duelos e sofreu 2 faltas. Olha o mapa de calor dele, jogou quase como um volante ali, Júlio. E percorrendo o campo inteiro, com disposição, Oscar está de volta, né? Exatamente. Porque é no campo molhado, campo castigado pela chuva, não era um jogo difícil, um jogo fácil, perdão. E o Oscar passou aí, acho que ele foi substituído no finalzinho, posso estar enganado, mas o Oscar jogou 90 minutos. Tomás, foi um jogo muito condicionado pelo gol do Luciano no começo, porque, claro, o São Paulo já tem a vantagem do 2-1 da ida. Luciano que já tinha feito, exatamente. 3-1 pro Luciano, né? Quer dizer, aí saiu o segundo gol do São Paulo, né? Então não foi ele que fez, senão ele teria feito todos os gols do São Paulo na eliminatória. Mas o Luciano, Rodriguinho, né? Fez o gol, exato. No rebote do goleiro, depois de uma finalização do Rian Francisco. Então, o São Paulo tá no controle desse eliminatório o tempo inteiro. Acho que o Náutico fez um bom jogo. Outro time de Série C, inclusive junto com o CSA na tabela ali, mal. E o São Paulo, ao contrário do Grêmio, teve o controle desse eliminatório o tempo inteiro, né? Faz o resultado na ida, abre o placar na volta, e por mais que os aflitos estivessem ali pulsando, muito bonito, né? A torcida do São Paulo também presente, muito grande no Recife. São Paulo se transformou num clube com torcida no Brasil inteiro. Mas a torcida do Náutico em cima, muito legal ver o Náutico pulsar, o Náutico viver, respirar e viver um jogo desse, né? Isso que é legal na Copa do Brasil. Mas nunca esteve perto da classificação, né? Quer dizer, o São Paulo acaba fazendo... Se o Náutico tivesse empatado o jogo, ele nunca empatou, mas teve chances. Se tivesse empatado, poderia ter incendiado a eliminatória, mas não empatou. São Paulo teve uma chance claríssima com o André Silva no segundo tempo, que desperdiça, de novo. E aí vai fazer o segundo gol já no finalzinho. E o Náutico diminui, dá aquela animada na torcida e tal, mas acabou ficando por isso mesmo. Agora, jogo muito marcado pela arbitragem, porque no meu ponto de vista, eu não lembro o nome do árbitro, no meu ponto de vista, é absurda a chamada do VAR para a expulsão do jogador do Náutico no primeiro tempo. Cara, com 10 minutos de jogo, é um pacote que faz com que isso seja um absurdo. Porque o jogador do Náutico, Marquinhos... O expulso foi o Marquinhos. Marquinhos. Ele pega o pé do Cédric, é uma pegada feia, poderia até lesionar. Agora, número 1, o cara não muda a trajetória dele. O Cédric, ele faz o que ele faz ali? Ele dá uma dançada em volta da bola que não é normal. Não é um movimento normal. É um movimento de proteção ali, mas ele, basicamente, com aquele movimento brusco, ele bota o pé dele na frente da passada normal do jogador do Náutico, que está chegando para travar o lance por trás, para tentar pegar a bola, e antes que ele tente pegar a bola, o Cédric, que está indo para cá, vai para cá. E entra na frente dele. Então é um acidente de trabalho. Falta, ok, falta. O Cédric tenta proteger a bola,
falta, talvez para amarelo. Se o juiz tivesse expulsado na hora, eu acharia um erro, mas ok, seria uma decisão de campo. Mas não, com 10 minutos de jogo, o VAR chamar para o juiz ver um lance em câmera lenta, 200 vezes por câmera lenta, ele tinha que ser preso, o jogador do Náutico, entendeu? Mas não é o que acontece na jogada. O que acontece na jogada é um lance, falta, no máximo amarelo, segue o jogo. Com 10 minutos o juiz expulsar um jogador é decidir a eliminatória. E aí o Ferrarese faz o que ele faz, que também é um escândalo o juiz não dar vermelho na hora, direto pro Ferrarese, Sim. porque é uma voadora horrorosa, com os 2 pés no tornozelo do jogador do Náutico. O estádio inteiro viu, todo mundo viu, mas não, o juiz dá amarelo. A reação da torcida do Náutico é imediata, Exato. né? Aquele grito de, esse cara tem que ser expulso. Falta no Igor Fernandes, uma falta realmente muito forte. Muito feia. Eu usei até um termo chulo aqui, né? Idiota, mas... Tem razão. Cara, é inaceitável que um jogador profissional, da experiência do Ferrarese, jogador de seleção, de eliminatórias, jogador do São Paulo Futebol Clube, o jogo está controlado, 1-0, vantagem de 2. Ele abriu a eliminatória. Ele abriu a eliminatória. E assim, um lance no meio campo, Júlio. Sim. Jogador, para mim, o jogador pode perder um pênalti, pode perder um gol feito, a bola pega na canela. Agora, um lance como esse é para tomar uma punição, para mim, severa, interna do Parece clube, que tomou um esporro do Luciano no campo mesmo. Antes mesmo da chamada do VAR. Antes mesmo da chamada do VAR. E mais do que isso, né? É um atentado à saúde do adversário. Claro. Que acho que é o principal. Ele foi burro, ele deixou o time dele na mão, ele abriu uma eliminatória que estava morta, que acabou ficando por São Paulo, tudo bem, mas ele poderia ter machucado seriamente o jogador do Náutico. Ah, mas o Marquinhos também poderia ter machucado, mas num acidente, né? Num acidente. Como eu disse, o Cédric faz um movimento não natural, é um acidente que acontece. O do Ferrarese não, ele voa com os 2 pés. É um lance que mesmo que acho que quando não pega, mesmo que acerte a bola, Sim. o juiz tem que dar cartão para um lance como esse. O jogador não pode fazer isso. O árbitro é o Jonathan Benkestein Pinheiro, o nome do árbitro que apitou hoje. Que acho que não Náutico, deveria ter São expulsado Paulo o Marquinhos do Náutico e deveria ter expulsado sem a necessidade do VAR o Ferrarese. Ferrarese foi expulso no confronto contra o Náutico. E como que pegou essa expulsão dentro do vestiário? A gente conversou ali com algumas pessoas para a gente conseguir entender alguns fatores. O primeiro ponto é óbvio, o próprio jogador se arrependeu da entrada, foi uma entrada meio displicente, né? Era uma jogada numa zona morta ali, no meio campo, pelo lado esquerdo, nada iria se criar por ali. E o Ferrarese deu um carrinho ali, deu uma chegada um pouco mais forte ainda no primeiro tempo. O São Paulo estava com 1-0 no placar, estava com o resultado já garantido. Era uma questão de só deixar a bola rolar realmente para conseguir a classificação. Mas teve contornos de emoção com a expulsão do Ferrarese, né? O Náutico cresceu na partida e tudo mais. E aí tem um ponto. Depois da partida contra o Libertad, o Alisson pediu desculpas, como a gente trouxe inclusive com exclusividade ali nos bastidores, no vestiário. E aí meio que todo mundo, gente, jogar com um a menos é difícil, a gente teve que correr bastante e tal, então vamos tomar cuidado para esse tipo de coisa não acontecer de novo, porque a gente teve que se desdobrar aqui, a gente está esgotado, a gente está acabado, a gente teve que correr mais um pouco, mais do que é o normal já, justamente para suprir essa ausência de um jogador. Então, galera, vamos se ligar aí nessas entradas, vamos tentar não chegar tão forte assim para não acabar prejudicando o grupo. E aí o que? Uma semana depois, o Ferrarese faz isso. Então, a cobrança foi um pouco mais forte, mais dura. E repito, tá? Aliás, repito não. Aliás, é importante trazer, é normal esse ambiente, tá? Não é um tá se fazendo mais do que o outro. Gente, por favor, cobranças naturais ali de que os jogadores fazem com os jogadores. Então, o Ferrarese foi muito cobrado em relação a isso, porque há uma semana o São Paulo estava passando pelo mesmo motivo. Então, e o jogo estava praticamente resolvido já. Então o Ferrarese foi muito cobrado, o próprio jogador também assumiu, se desculpou que realmente foi uma bobagem o que ele fez e que não vai se repetir e tudo mais. E óbvio, depois de todas essas cobranças, depois da desculpa, falar sobre Lucas Ferreira. Lucas Ferreira na esquerda, improvisação, desespero, como que funcionou essa ideia?
O primeiro ponto é de que o Zubeldia, pela falta de opções, ele tem testado jogadores em diversas outras posições e fazendo outras possibilidades. A invenção de Cedric na segunda linha foi justamente pela falta de opções que ele tinha para atuar pelo lado direito, e aí depois veio a própria opção pelo Lucas Ferreira. Em alguns jogos, o Zubeldia já tinha optado por colocar o Lucas Ferreira por aquele lado, pelo lado esquerdo, justamente por não ter outras opções. Em algum momento, o Ferreirinha precisava ser poupado, então não tinha uma outra opção de velocidade. O Zubeldia entende que é importante você ter, pelo menos no seu time titular ou até no seu elenco, uma opção de maior velocidade justamente para puxar os contragolpes, que é onde o Zubeldia entende que o São Paulo pode ser muito forte nos contragolpes, pode ser letal nos contragolpes. Com uma consistência defensiva, você tem a opção, a válvula de escape. E o Lucas Ferreira seria essa opção pelo lado esquerdo, né? E como ele não teve o Ferreirinha, porque tá lesionado, só volta após o Mundial, não tem o Luca, que até viajou, mas com uma torção não é uma opção viável. Ele só tinha essa opção disponível. Então, dentro do plantel, nas opções que ele foi construindo, ele, poxa, vamos colocar o Lucas Ferreira mais pela canhota. O jogador também entendeu, por mais que ele não faça essa função com uma frequência maior na base, em alguns determinados momentos de jogos, ele caía ali por aquele lado, alguns momentos, coisa de ocasião de jogo, não que ele já começou atuando por ali, o Lucas Ferreira começou como um 10 e no sub-20 foi deslocado mais pela direita. Mas o Lucas Ferreira super entendeu perfeitamente, até na minha visão fez um bom jogo atuando por ali também. Então o Zubeldia entende que nessa falta de opções ele tem que criar opções. Ele tem que, com elenco curto, né, por conta das contusões, ele tem que criar variações. E aí ele foi pensado, Lucas Ferreira, você pode fazer a esquerda, pode jogar por ali, dá para fazer, o Lucas, claro, professor, dá para fazer, vamos embora, eu quero jogar, vamos para cima. Então essa opção foi uma opção criada, mas que já dava indícios por ali, porque até em alguns jogos o Lucas Ferreira já tinha feito aquela função. Então todo mundo aceitou numa boa e o Lucas Ferreira até, na minha visão, fez uma boa partida também atuando por ali. Já o Oscar de segundo volante, o que vocês acham dessa situação? Vocês gostam? Particularmente, ele tem atuado bem na função, na minha visão, até na minha opinião. O Oscar com o Zubeldia atuou melhor quando foi segundo volante do que meia pela esquerda, na minha concepção, mas é claro, eu gostaria muito de ver o Oscar como 10. Só que é importante trazer alguns bastidores. Primeiro, o Zubeldia teve já algumas conversas com o Oscar para falar desse posicionamento de segundo volante, de um articulador mais por trás ali para justamente acomodar o Luciano em algumas oportunidades. O Oscar não vê problema nenhum em fazer essa função, muito pelo contrário. Ele entende que ele pode agregar nessa função. É óbvio, ele gostaria de atuar um pouco mais à frente, no gol, até para ter essa oportunidade de ser mais decisivo. Mas o Oscar entende que ele se dá muito bem por ali nessa função e foi uma função que ele já fez em vários momentos na sua carreira, principalmente no Chelsea. Ele chegou a atuar por muito tempo nessa função de um segundo meio-campista, em alguns momentos até terceiro, sem automaticamente ser esse meio armador. Então, foi já uma conversa que o Zubeldia teve com o Oscar e há um entendimento de que neste momento, para essa partida específica contra o Náutico, você colocar Alisson, Pablo Maia e Oscar para jogar, e são dois jogadores que vêm de contusões mais recentes e que ainda estão adquirindo ritmo de jogo, você poderia sobrecarregar o Alisson e aí você só teria um jogador em tese mais inteiro. Então ele optou por recuar o Oscar, que tem mais ritmo de jogo do que o Pablo nesse momento, para acomodar também o Luciano. Aí você com o Oscar de segundo volante, você tinha o Cedric ali para proteger um pouco mais a possibilidade do Oscar ter mais liberdade atuando como segundo volante e poder ser esse volante de chegada, quase que um meio articulador, já que você também tinha o Lucas Ferreira ali para fazer a jogada em velocidade. Então foi tudo conversado, muito bem alinhado, o esquema de jogo do Náutico foi justamente não para deixar o Oscar de um segundo volante mais preso para ficar ali, mas um segundo volante com mais liberdade, um cara que poderia articular ali pelo meio com total liberdade, quase como se fosse realmente um camisa 10 de fato. Então é uma opção que o Zubeldia gosta, uma opção que também o Oscar gosta de fazer e quem sabe, né, com essa possibilidade,
do Marcos Antônio, que deve voltar só lá contra o Vasco, ou quiçá só após a disputa do Mundial de Clubes, que o Oscar pode, quem sabe, se consolidar nessa posição, até para acomodar o Luciano ali, para o Luciano que vem numa boa fase na visão do Zubeldia, para começar a voltar a ter esse time titular, quem sabe o meio-campo com Alisson, Oscar e Luciano para a sequência desta temporada. Combinado? Para a gente fechar, Pablo Maia tem negociações bem avançadas para renovação contratual com o São Paulo até 2029. A gente vem contando já esses bastidores há um bom tempo, trazendo informações exclusivas sobre essa possibilidade de renovação. Era já um intuito do São Paulo, que desde a contusão do atleta sinalizou ao staff do Pablo essa possibilidade de renovação contratual, além de valorizar o atleta em termos de salário, você dá um aumento salarial para o Pablo Maia, que não é um dos maiores salários do elenco, então você faz esse reajuste, assegura também o Pablo por mais tempo, você vai ter o contrato até 2029, você tinha o anterior até 2027, então você tem ainda mais segurança para uma negociação futura no mercado europeu. Pablo está feliz no clube, ele sente que essa valorização é muito importante até por um momento onde ele está voltando de uma contusão, e o staff também alinhou as melhores possibilidades para essa renovação contratual acontecer. Essa assinatura deve acontecer nos próximos dias e o clube já deve anunciar nas suas redes sociais. Está basicamente fechado, 99% já definido, faltam somente pequenos detalhes ali para a assinatura desse contrato. Só que, importante, essa renovação contratual ela não anula a possibilidade do Pablo ser negociado já nessa janela do meio do ano. Por quê? Mesmo ele lesionado, o Pablo é um jogador que atrai um interesse do futebol do exterior, principalmente de equipes do futebol inglês. Então não está descartada a possibilidade nesse retorno, né, dele conforme for ter mais oportunidades, de uma proposta oficial chegar. E até em um determinado momento, uma pessoa do departamento de futebol que estava na negociação do Gabriel Sara, ele me lembrou que, olha, a gente negociou o Gabriel Sara do Norwich depois dele já ter voltado de uma grave contusão numa situação bem próxima ao do Pablo. Então, essa lesão, já que ele voltou antes, voltou inteiro, só falta realmente ritmo de jogo, mas clinicamente está bem, está 100% recuperado. Quando esse clube vier fazer uma sondagem para saber o lado clínico do atleta, o lado físico, a gente vai enviar o relatório onde vai estar tudo nos conformes. Então, existe a chance real, de fato, do Pablo ser negociado no meio do ano mediante uma proposta. A gente já trouxe aqui em outras oportunidades que há meio que um acordo de cavalheiros, tá? Não é algo no papel, algo concreto, mas é meio que um acordo assim verbal. Olha, o Pablo já fez muito pelo São Paulo, já está numa idade que daqui a pouco a Europa já não vai ser um atrativo, então está numa idade bem próxima ali no limite para ganhar uma proposta do futebol europeu. Ele já fez muito pela gente, renovou já os contratos, passou por algumas cirurgias, passou por perrengues, mas foi campeão, foi titular absoluto. Então, caso apareça uma proposta que o São Paulo entenda que é justa, não precisa nem ser uma proposta estratosférica, mas uma proposta justa, uma proposta que o São Paulo olhe e fale, dá para vender. O São Paulo vai negociar o Pablo Maia, porque entende que ele já fez todo o ciclo e aí pode, de fato, realizar esse sonho. Mas, Pablo, obrigado por tudo, já que você quer essa oportunidade, vai lá e seja feliz. Então é basicamente nesse quesito, mas é claro, ele permanecendo, nenhum São Paulino, nenhum diretor, ninguém do departamento de futebol vai ficar triste com a permanência do Pablo Maia, muito pelo contrário. Combinado? Esse foi o vídeo.